Você, amigo pecuarista, quer aprender como suplementar seu rebanho na época da seca? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Aqui é o professor Cledson da ProRural e vou te mostrar a importância de uma suplementação do rebanho na época da seca, ou seja, época de outono e inverno, época que diminui as chuvas, consequentemente a temperatura cai. Como 90% das nossas gramíneas são gramíneas tropicais, ou seja, elas precisam de luminosidade, precisam de dias longos e precisam de temperatura alta, diminui a oferta de forragem nessa época. Geralmente, na época das águas, quando a época da chuva, primavera e verão, nós temos uma oferta de forragem de aproximadamente de 70% a 80%. E 20% a 30% na época da seca. Por esse motivo, esse tema é muito relevante para que você aprenda a suplementar o seu rebanho na época da seca. Todo mês tem sorteio, você pode ser o próximo ganhador. É só escrever no comentário, eu quero ganhar o boné da ProRural. Vale ressaltar que os bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos são espécies de animais ruminantes. Por esse motivo, eles precisam de alimentos volumosos para ter uma fisiologia normal, para ter um bom processo de ruminação. Lembrando que os alimentos volumosos são os alimentos que contêm mais de 18% de fibra bruta. São todos os vegetais. O volumoso mais barato e mais usual no Brasil e no mundo é o pasto. E para termos um pasto de qualidade, nós temos que sempre lembrar do SPA, solo, pasto e animal, para ter um resultado produtivo e lucrativo. A base de tudo é fazer uma análise química do solo para que possamos corrigir pH, os macronutrientes e também os micronutrientes quando nós já estamos no nível mais avançado tecnológico, que seria o quê? Suplementar bem o solo para que você tenha um pasto de qualidade. Pasto também é lavoura. E para termos um pasto de qualidade, temos que também trabalhar com pastejo rotacionado. Um rotacionado adubado. O que é um pasto rotacionado? Quando nós dividimos o pasto em várias porções, em vários piquetes, para que os animais fiquem ali 1, 2 dias, no máximo 3 dias em cada piquete. E aí vai mudando sucessivamente até voltar no primeiro piquete. O objetivo desse rotacionado é não dar tempo do animal escolher aquilo que ele vai pastar. O rotacionado funciona como um prato feito ou um prato executivo, um à la carte, onde o animal vai comer aquilo que ele precisa no dia, sem ter desperdício. Que quando tem muita fartura de alimento no pasto, o animal começa a selecionar aquilo que ele acha melhor, consequentemente, ele começa a descartar ou desperdiçar aquilo que ele não está interessado em pastejar. Geralmente, ele prefere pastejar folhas novas, macias, tenras, que têm o maior valor nutritivo e vai deixando parte mais alta, parte com mais talo. Então nós sempre falamos, pasto de qualidade tem que ter bastante folha e lembrando, verde escuro é sinônimo de qualidade de um pasto com alto valor nutritivo. Você quer aumentar sua produtividade e rentabilidade? É só entrar em contato com a equipe da ProRural, clica no link acima e nós atendemos em todo o território nacional para ajudar a fazer o seu projeto de pastejo rotacionado adubado e se tiver água também, por que não irrigar o seu pasto para aumentar a produtividade, aumentar sua lotação lá por hectare e obviamente aumentar a rentabilidade. Todo mundo quer que sobre dinheiro no bolso. Para isso nós temos que investir em tecnologia. Já entrando no tema de suplementação, uma das técnicas que podem e é usada é o pasto vedado. Nada mais é do que você deixar ali, vamos supor que você tenha 10 pastos, 10 piquetes dentro de um rotacionado. Você deixar de 20% a 30% desse pasto para a época da seca. Quando chega fevereiro e março, você não solta mais o gado nesses 2 a 3 piquetes, que é 20% a 30% da área, para que ele cresça em abundância, ele vai ter bastante disponibilidade de pasto, só que ele vai perder um pouco a qualidade. Está com alto teor de fibra, ou seja, ele vai estar uma palha, por isso que é pasto vedado, é um pasto diferido.
Obviamente, então nós vamos ter uma oferta de pasto com uma menor qualidade. Aí já entra outras técnicas que eu vou estar comentando daqui a pouco, por isso que é importante você assistir esse vídeo todinho. Mais adiante eu vou falar do sal mineral proteinado, que é interessante nessas condições de pasto vedado. Fui criado na roça, no sítio, desde criança a vida toda. Fornecemos muito. Um volumoso muito conhecido é a cana. Quando eu já tinha 6, 7 anos, já ia junto com meu pai cortar cana, fornecer a cana para o gado. Qual que era o objetivo? Já era uma suplementação na época da seca. Antes era mais comum e mais usual. Depois já veio outro tipo de capineira, que é o capim napier. Um capim também bastante usado para fornecer para o rebanho. Importante destacar, na época, cortava a cana e jogava a cana inteira para o rebanho. O animal ficava um tempão para remoer uma cana daquela. Aí foi já melhorando o processamento dos alimentos volumosos, aí já começamos a triturar esse capim verde, essa capineira. Então, quando nós chamamos de capineira, é um alimento verde triturado e fornecido no coxo para os animais. Isso melhora o aproveitamento dessa fibra quando nós diminuímos o tamanho da partícula, o tamanho da cana ou do napier ou qualquer tipo de volumoso que você pode usar como capineira. Depois da geada de 75, eu tinha 4 anos, mas tem fatos que ficam na nossa memória, porque realmente foi uma geada muito forte. Na época, estávamos com uma obra no sítio, assentando o piso, na época que o piso ficava dentro da água, para poder absorver a umidade, e depois no outro dia você assentava no cimento. O que aconteceu? Congelou todinho o piso dentro da água. Eram 2 tambores de 200 litros, na geada de 75, congelou tudo, o pedreiro não pôde trabalhar. Depois desse ano, meu pai e alguns tios falou, vamos fazer silagem. Ficar sem alimento na época da seca é muito triste ver o gado, né, sem ter o que comer. Tínhamos cana, mas a cana não foi suficiente. Em 76, reuniu meu pai e mais 2 tios, já fazendo silagem para fornecer para o rebanho na época da seca. Na época fizemos silagem de milho, pode ser feito silagem de sorgo, pode ser feito silagem de milheto, ou de qualquer gramínea, ou de qualquer volumoso. Dependendo do tipo do volumoso, é importante ser usado o inoculante para melhorar o processo de fermentação da sua silagem, para que você tenha uma silagem de qualidade. Nessa época de fazer a silagem, era muito gostoso. Reunia os primos, os tios, faziam o que nós chamamos de mutirão. Quem é da roça conhece. Era reunir. Um ia com o seu trator, com a sua carreta, o outro ia com o seu trator e com a sua ensiladeira, e fazia aquele mutirão, ajudava, ninguém pagava diária para ninguém. Aí daqui 1, 2 semanas tinha a silagem do outro tio, todo mundo ia lá ajudar a fazer. E assim acontecia com os 4 tios, né, que depois acabou ficando sócio também numa máquina de fazer feno. Feno é outro processo de conservação de forragem. A silagem é um processo de fermentação anaeróbia, ausência de ar, enquanto o feno é um processo de desidratação. Fazer o pasto perder água, ou qualquer que seja, né, seja gramínea ou leguminosa. Só que o que nós fazíamos na época? Existia o plantio na região, o plantio de trigo, e o pessoal não colocava o picador atrás da colhedora de trigo. Ficava aqueles montes. E depois, ó, fósforo, colocava fogo. Em 76, 77. Obviamente, hoje está em desuso, não pode. Fogo é um perigo, né? Não se usa fósforo. É só para acender o fogão a lenha, acender o fogão de casa e só. Tá bom demais, né? Então a gente não quer fogo em pasto, não quer fogo em restos culturais de cana, em resto cultural de milho, em resto cultural de trigo. Mas na época, como tinha esse trigo amontoado que o pessoal usava, que atrapalhava o preparo do solo. A verdade era essa. Quando ia arar o solo, aquela palhada atrapalhava. Então, por esse motivo, achava que era bom pôr fogo. E aí nós começamos, meu pai e meus tios, a recolher esse trigo aí, essa palha, para fornecer para os animais. Na verdade, não era um feno de qualidade. Nesse primeiro ano, nós aproveitamos, foi bem na geada de 75, aproveitava essa palha de trigo para fornecer para os animais. Então, realmente, tinha baixa qualidade, um alimento de baixa digestibilidade. O animal demora muito tempo para ruminar a palha de trigo. Na época, era o que tinha. Consequentemente, foi muito bom. Os animais, pelo menos, saciavam a fome, ou seja, enchia seu rumen
e ficava mais tempo ruminando, porque todo o alimento de baixa qualidade, o animal fica muito mais tempo ruminando. Para que você entenda, amigo pecuarista, desde o momento que o animal ingeriu, pastou, até a hora que ele defecou, ou seja, até a hora que o alimento saiu do sistema digestório, demora 48 horas. Isso se o pasto for adubado, um pasto com bastante folha e pouco talo. Se for um pasto com muita palha na época da seca, demora até 4 dias, ou seja, 96 horas esse animal fica ruminando aquele alimento de baixa qualidade. E isso que acontecia com essa palha de trigo na época que nós fornecíamos para os animais na época da seca. Mas aí foi melhorando, começamos a fazer silagem, além de adoção também da suplementação com alimento concentrados. O alimento concentrado é uma opção. Se for vaca de leite de média a alta produção, tem uma receitinha de bolo aí. Tem outros vídeos nossos no canal falando sobre isso. Seria para cada 3 litros de leite, 1 quilo de ração, ração variando de acordo com a produtividade da vaca, de 20% até 25% de proteína bruta. Então é a ração usual para bovinos de leite. E bovinos de corte? Fornece ou não concentrado? Podemos fornecer, sim. É uma técnica interessante que você vai atender melhor a exigência do seu animal. Só que sabemos que a maneira mais barata de produzir carne ou leite é o pasto, e pasto de qualidade. Quando você introduz o concentrado na dieta do seu animal ruminante, você vai aumentando sensivelmente o custo de produção. Então, para isso, nós temos que fazer conta. O professor Cledson, nas suas visitas técnicas, nos seus projetos, usamos sim o concentrado, mas tem que estar tudo na ponta do lápis, bem planejado, bem gerenciado, para que você tenha um resultado positivo. Porque se você falar, vou fornecer por fornecer e não fazer conta, às vezes a conta não fecha. Hoje, por exemplo, um aluguel de pasto, um pasto para um bovino, está em aproximadamente na região, claro que varia de região para região, de 40 a 60 reais o mês, um aluguel de pasto, para você deixar o seu bovino lá, e você vai ter o custo, obviamente, né, com o sal mineral. Então, esse custo de 40 a 60 reais é uma média aí de R$ 1,50 a R$ 2,00 por dia. Qual que é o custo para você, então, ter o seu animal no pasto com sal mineral? A média de R$ 1,50 até R$ 2,50 por dia. Quando vamos confinar, isso preço atual, preço do dia de hoje, o custo de um confinamento está de 16 a 20 reais a diária. Então o confinamento aumenta o custo. Se você multiplicar por 30, se for 16 reais, 480 reais por mês. Então tem que ter uma estimativa de quanto o animal vai ganhar de peso diariamente, e aí faz a conta no mês, quantas arrobas ele ganhou, para você falar, opa, sobrou dinheiro ou não sobrou dinheiro. Então é importante sempre fazer um bom planejamento, fazer conta para que você saiba se está dando um resultado positivo. Seja bovinocultura de leite, seja bovinocultura de corte, bubalinos, ovinos ou caprinos. Então é importante fazer conta para saber como está o seu resultado financeiro. Momento de reflexão com o vídeo do professor Cledson. Qual o consumo de um bovino de pasto por dia? Quando nós falamos em matéria seca, média de 2% de matéria seca. Ou seja, então um bovino de 450 quilos, que é uma unidade animal, 2% seria 9 quilos de matéria seca por dia. Mas para que facilite para você, amigo da pecuária, você que é criador, vamos falar em matéria verde, pasto verde. Pegou ele e forneceu no coxo, ou o animal pastou. Então seria 10% do peso vivo aproximadamente. Ou seja, o animal de 450 quilos, que é uma unidade animal, vai pastejar 45 quilos de pasto por dia. Mas, professor, por que sempre fala-se em matéria seca? O pasto tem, de média, aí, 25% de matéria seca e 20% na época das águas e 30% na época da seca, outono e inverno, porque o pasto está mais talo, mais seco. Então, significa que ele vai ter de 75% a 80% é água. Aonde que estão os nutrientes? Proteína, energia, vitaminas e minerais. Está na matéria seca. Por isso que nós técnicos sempre falamos e fazemos os cálculos em cima da matéria seca. Mas ficou aí a dica, você já sabe quanto que consome de pasto ou algum tipo de capineira, um alimento aí que esteja verde, né, que esteja in natura. Já quando vamos trabalhar no sistema de bovinocultura de leite com suplementação com concentrado
ou animais confinados, aí consideramos 3% de matéria seca. Por que será? Já vou te responder para que você não tenha dúvida no nosso vídeo de hoje. 3% porque o alimento concentrado passa mais rápido no sistema digestório. Quando é um pasto de baixa qualidade, conforme eu já comentei, fica mais tempo ruminando. Se for um pasto intermediário, ele vai ruminar 2 a 3 dias para o alimento passar totalmente. Como o alimento concentrado vai do rumen, vai para o retículo ou maso e abomaso, ele é um alimento que passa mais rápido pelo sistema digestório. Ou seja, aumenta a ingestão de matéria seca em função do aumento da taxa de passagem do alimento pelo sistema digestório. Já falamos aí de vários tipos, falamos do pasto, pasto diferido, falamos da silagem, falamos do feno, falamos das palhadas, né, que também pode ser pastejada, que são os restos culturais de infinitos vegetais usados aí para colher os grãos. Sobra a palhada, também pode ser fornecido para os animais, lembrando que palhada tem uma baixa qualidade, mas é uma opção sim para o ruminante. Pasto diferido, tem que dar uma ênfase nisso. Eu falo que foi a evolução da bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, quando iniciamos, quando os técnicos foram pesquisando, Embrapa, universidades. Lembrando, professor Clédio, fiquei 25 anos ministrando aula numa universidade, fiz também mestrado, doutorado na área de produção animal, pastagem, suplementação, também melhoramento genético, são os pontos importantes dentro de um sistema de produção de ruminantes. Nos 25 anos que eu fiquei em docência, também participei de vários grupos de pesquisa, e a pesquisa é muito importante para validar os alimentos que podem e que vão ser usados para fornecermos para o nosso animal ruminante. E na época começou a pesquisa de usar o sal mineral proteinado, um alimento que tenha um sal mineral, que começou usando lá ureia, usando farelo de soja, uma quirera, um fubá de milho. Por que disso? Para aumentar o consumo. Como o pasto na época da seca tem uma qualidade inferior, o objetivo era fornecer um teor de proteína maior no sal mineral. E na época foi resultados fantásticos, e daí foi crescendo. Hoje já existe, a gente recomenda um sal mineral energético na época das águas, quando o pasto está com boa qualidade. Geralmente, um sal mineral energético, ele tem 20% de proteína ou menos, e o sal mineral proteinado acima de 20% de proteína. Aí as empresas também de sal mineral foram crescendo e fazendo pesquisa, além das universidades, também a Embrapa, foi melhorando as tecnologias do sal mineral. Hoje, nós temos sal mineral de 0,1% do peso vivo de consumo, 0,2%, 0,3%, e temos até sal aí para consumo de 800 gramas a 1 quilo por dia. Olha só como foi desenvolvendo e mudando. Por quê? De acordo com a disponibilidade do seu pasto e de acordo com a exigência nutricional da categoria animal, seja bezerro, seja um novilho, seja um boi de corte, seja uma vaca de leite de baixa, média, alta produção. Então vai mudando a dieta conforme a genética do seu animal, mostrando a importância para você, amigo da pecuária, que é importante suplementar. Se você quer aumentar o GMD, ganho médio diário do seu rebanho, se você quiser aumentar a produção de leite da sua vaca de leite, se você quer aumentar a fertilidade do seu rebanho, a média brasileira é muito baixa, a média de 55% a 60%, isso segundo os dados da Embrapa. Então precisamos chegar lá em 80%, 85%, 90% de fertilidade. Se você quer aumentar o peso ao desmame do seu bezerro, também é importante que você então use as técnicas de suplementação do seu rebanho na época da seca. Para você que está assistindo o vídeo do professor Clédio da ProRural pela primeira vez, nós temos vídeo de como fazer silagem para pequeno produtor, médio produtor, grande produtor. Temos pastejo rotacionado adubado para bovinos de corte, bovinos de leite, e temos vários projetos com pastejo rotacionado, adubado e irrigado. Corra lá e assista. E estamos finalizando um vídeo, forte abraço e até o próximo. Lembrando que é toda terça e quinta-feira nós temos encontro marcado na ProRural.